Let's go, girl. Oi, gente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Empoderar Ela, o podcast feito pelo Shopping Estação para celebrar o mês da mulher, nesse projeto lindo chamado Empodera Ela, que a gente está participando, dessa vez como embaixadoras, e teremos a honra aqui de conversar entre nós três, mas entrevistando nossa deusa do empreendedorismo jovem, Larissa Bassan. E eu vou passar a palavra pra ela, porque eu quero saber. Tipo, de frente com Maiana aqui. A gente tá igual aquele meme do Homem-Aranha. Você já viu aquele meme do Homem-Aranha assim? Você sabe, né? Quem é Larissa Bassan? Ai, gente! Puxa, eu joguei umas perguntinhas mais de boa pra vocês. Ah, foi. Você Tá, acha? hoje eu sou uma menina risonha. Brincadeira. Que Zoeira. Que sonha. Risonha. Cara, eu sou uma mulher que há 5 anos vem me descobrindo profissionalmente, mas também na minha vida pessoal, assim. Gente, essa pergunta, poxa vida. É difícil. Eu não entendo, assim, porque Por a que que gente a gente não tem- consegue falar sobre a Tá, gente. eu vou falar sobre o que eu faço, tá? É mais fácil falar sobre o que eu faço que quem sou eu. Quem sou eu? Acho que eu sou uma junção de fatores do que eu faço, sabe? Ok. Então, vamos supor, hoje eu sou filha, eu sou esposa, eu sou uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito empenhada, muito sonhadora. Dentro dessas coisas que me movem, eu tenho a minha empresa, que é a Casa 925, que as duas são minhas clientes, inclusive. Tenho também o meu grupo, né, a minha comunidade de mulheres empresárias, que vocês também já sinto que vocês fazem Sim. parte, que é a Young Boss, junto com as minhas sócias Maria Tereza e Yasmin. Ano passado, me descobri influenciadora digital, então mais uma coisa pro meu currículo aí de quem sou. E também, além disso, ano passado me descobri mentora. Então, além disso, tô nessa posição de mentorar. Pouca coisa. Pouca coisa, Pouca graças a Deus, graças a Deus. Oportunidade, eu corro atrás dela no murro, entendeu? A gente vai correndo atrás dela no murro. Falar não, jamais. Jamais. E assim, você falou que tem 25 anos? 25 Você falou ou eu anos. estou falando que você falou? A gente não vai saber, né? Eu falei, não nossa, voltem, conversa gente. de hoje. Mas assim, o que a gente definiu como tema para esse bate-papo era justamente falar sobre empreender na juventude, né? Ou ser jovem, ser empreendedora, porque empreender por si só já é um desafio, mas tem também essa carga de experiência que a gente carrega. Sim. Então fala pra mim, da onde que veio a sua ideia de empreender e por que que você começou com o negócio que você começou? Tá. Assim, sendo bem honesta, assim, quando eu era bem novinha, minha mãe, ela tinha papelaria. Então, eu cresci dentro de comércio. E minha mãe, ela tinha papelaria, mas meu pai seguia carreira. Meu pai era engenheiro. Então, tipo assim, eu olhava minha mãe, simplesmente eu via ela como uma pessoa que pra mim ela era a rainha de um império, onde várias pessoas trabalhavam ali e que ela mandava em todo mundo. Mas e eu fiquei com isso- inveja, porque meu sonho era que minha mãe tivesse uma papelaria ou uma Ai, locadora. sim! Amiga, eu era Eu completamente sem queria ter noção. todas as canetas de gel do mundo. Eu era completamente sem noção, assim, de que isso era um baita E privilégio. você hoje é viciada em papelaria? Não, zero. Zero, 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 zero. Eu sou zero viciada em papelaria. Eu só mexo com caneta preta, azul e lapiseira no máximo, assim, e marca-texto que eu Eu preciso amo. pra me concentrar. Porque eu Tá, sou zero. mas foco. E aí, quando a gente tinha... Eu achava demais ver minha mãe como essa pessoa, assim, sabe? Eu percebia nela algo de líder. E eu achava isso muito massa. Então, eu sabia que quando eu crescesse, eu tinha muita vontade de ter loja. Eu não falava, tipo assim... Gente, empreendedorismo é uma parada completamente É na nova. moda hoje, É né? nova, Tipo, é é nova. legal falar que você é empreendedor hoje, empresário hoje. Esse termo nem existia muito, né? Não, tipo assim, era dono de loja. Ah, eu tenho restaurante, eu tenho uma loja, eu tenho não sei o que. Ah, meu pai é dono de loja. Não Empresário era os grandes empresários. Era quem não tinha muito existia. dinheiro. Não existia. Era dono de loja. E eu achava o máximo. Eu via essa hierarquia, assim. Eu achava minha mãe... Não sabia, eu achava minha mãe empoderada. Assim, eu achava ela bam, bam, bam. E aí, quando eu fui crescendo, simplesmente isso se tornou um delírio. Porque era como se ser dono de loja fosse algo que... Putz, a pessoa não teve escolha, sabe? Putz, não deu certo. Tipo, cara, a pessoa não teve a oportunidade de fazer uma faculdade. Putz, sabe? O dono de loja, na minha concepção, era uma parada muito assim, nesse sentido de... abrir uma loja, sabe? Era o que dava pra fazer. Era o que dava pra fazer. Então, e quando eu sempre falo isso, quando a gente tá numa posição de ensino médio, assim, a gente vai se esbarrando com o sonho dos outros, assim, sabe? Você chega no ensino médio, assim, tipo, lá na escola que eu fiz, que era
curso pré-vestibular, era uma parada de, tipo assim, todo mundo queria medicina. E eu tava, tipo assim, acho que vamos Será que eu então, né, quero gente? medicina? Então vamos, então. Só que, tipo, nunca, sem condições de fazer medicina, eu nunca quis fazer medicina. E aí, eu comecei a ficar louca da cabeça. E aí, o meu pai pegou e falou pra mim, gata, você vai fazer alguma coisa, né, uma faculdade, e Porque essas que é o você quer, estudo é o que estudo, porque assim, você precisa da faculdade. E aí, nisso, eu tinha uma situação que eu queria, tipo, estética, porque eu adorava o ramo da beleza, eu tinha parte é, de direito, porque eu gostava de documentário criminal, e eu tinha, tipo, jornalismo, porque eu era comunicativa, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí meu pai falou assim, fica quietinha, você vai fazer direito, tá bom? E eu falei, tudo bem, eu vou Fez fazer tudo direito. errado. Eu fiz tudo errado. Aham, fui pro direito, super criativa, eu fui fazer direito. E aí, quando eu fiz direito, eu abri a loja, nesse momento. E a loja, ela veio no momento de faculdade, sabe? Assim, ela veio dentro do direito, a gente começou a loja. Porque a Maria Tereza, ela ofereceu pra gente abrir a loja, minha sócia, como uma renda extra. Tipo, Lari, vamos fazer uma renda extra porque elas davam integral. E na pandemia, quando veio a pandemia, Mas você não. Você já tinha trabalhado em algum momento na sua vida? gata, desde que eu fiz 18 anos, eu sempre trabalhei. Sempre. Certo. Então, tipo assim, com 18 anos eu já era CLT. Com 18 anos eu já tava dando aula em escola. Eu já fui CLT em uma loja, eu já dei aula de, de reforço particular. Eu já. Ixi, já tive um bazar. Aí veio a pandemia. Eu tava fazendo estágio na faculdade, aí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, mas assim, sem essa parada de empreender, nunca foi uma opção, sabe assim? E aí veio esse negócio da pandemia. Quando veio a pandemia, eu achei que eu ia ficar um mês de férias, né? Eu não imaginei que a gente ia ficar um ano inteiro em Quem casa. imaginou, né? Quem imaginou? A gente parece um outro. Um surto Quase um delírio, coletivo. né? Um É surto muito coletivo. louco isso. E aí a TT falou pra mim, Lari, vamos vender, tipo, assim, sabe, de maletinha. Eu falei, beleza, só que a gente vai fazer tudo certo. Sabe, eu quero que a gente comece certo. Aí vocês acham, tipo, eu abri um CNPJ, né? Comecei a estruturar uma empresa, eu abri um Instagram. Isso é o Que é certo. prata? Que é prata? Porque, justamente, era uma coisa de maletinha, que a gente podia levar pra faculdade, que a gente podia, tipo, e foi justamente por isso desse Mas produto. não foi algo que assim, ai, vocês. Era uma coisa mais prática, Era isso? prática. Tipo, eu gostava muito, eu usava muito acessório, eu comprava muita prata. E a TT, ela não usava. Mas era algo pra ser uma renda extra. Porque, cara, como você vende roupa na faculdade? É, não. Como que você vende doce numa faculdade? Tipo assim, tinha que ser ela e na minha. Então a gente falou assim, cara, vamos juntar um dinheirinho. E era um dinheirinho meu, tipo assim, que eu tinha guardado de estágio. Eu falei assim, Maria, eu tenho esse dinheirinho aqui, vamos comprar umas pratinhas? A gente comprou uma maletinha, comprou umas pratinhas e tal. E aí a gente começou por isso a prata. E aí quando a gente começou a empreender, eu falei, cara, tá aí, velho. Tipo assim, eu acho que eu me vi um pouco na minha mãe, assim, sabe? Eu falei, tipo, cara, talvez aquilo. Eu não tava tão errada, assim, sabe? E foi por isso, tipo, que veio esse lance da prata, de ser prático. Foi daí que veio essa história de empreender, não foi algo. É, mas assim, tem essa. É muito engraçado isso, porque o empreendedorismo ele tem essa coisa. Você começa igual quando eu comecei. Eu estava cozinhando na cozinha da minha casa, embalando ali e vendendo para quem eu conhecia, para quem eu Sim. sabia que poderia ser meu cliente. Eu acredito que, né, vocês mesma coisa, vendendo ali Sim. na faculdade para os amigos e tal. Quando que tem, tipo, esse estalo assim, não, vamos profissionalizar isso aqui, a gente tem capacidade de transformar isso numa empresa? Ou foi uma coisa que foi acontecendo? Cara, não, é que foi muito rápido, assim, porque vamos supor, da mesma forma que aconteceu despretensiosamente, que a nossa intenção era só vender uma prata na maletinha, eu sempre fui muito tipo assim, cara, se a gente for fazer isso daqui, a gente vai fazer isso daqui a parada mais foda que a gente conseguir, sabe? E aí, quando a gente começou, eu falei, Maria, vamos criar um Instagram. Vamos criar o Instagram que a gente conseguir, tipo assim, uma identidade legal. Mesmo que a gente não entendia de nada, o pouco que a gente entendia, a gente fazia muito bem feito. Então, por a gente fazer assim, e já ter dado certo de cara, tipo, cara, eu lembro que da primeira vez que a gente postou as peças, elas esgotaram praticamente. E aí, nessa daí eu já falei, Acho que temos uma mina de prata. Aí eu falei, temos uma mina de prata. Aí eu falei, Maria, seguinte, vamos fazer isso daqui. E aí, o que eu achei que ia ser um mês, se tornou um ano. Porque a gente não voltava pra faculdade. Então a gente tinha um tempinho ali, tipo, mesmo com as restrições, né? A gente tinha um tempinho ali pra se dedicar mais, pra se dedicar mais, dedicar mais. E vocês estavam criando um negócio de acessório, que vamos dizer, né? Seria algo supérfluo nesse momento. Sim, sim. E ainda assim vocês estavam conseguindo vender. Muito, mas era muito, assim. Eu acho que as pessoas estavam com. Sim. O meu negócio virou na pandemia. É. Porque antes eu vendia, ok. Na pandemia, eu falei assim, eu tô ferrada. Mas foi quando eu parei de trabalhar no CLT e fiquei dedicada mais tempo pra Mind.
Cara, aí eu Cara, falei assim, é eu muita falei assim, loucura isso, né? pensar Pensar que ninguém vai Mas é não ter engraçado, ninguém porque eu acho que saindo. realmente, pra alguns negócios, Eu vendia É uma muito. tristeza. é difícil não é nem falar, né? é. Não é que foi bom, mas assim, alguns negócios não foram tão afetados. Aham. Eu tinha muito medo também, porque eu pensava, gente, eu faço comida. Se as pessoas estão em casa, as pessoas vão fazer a própria comida. Consequentemente, não vamos mais vender. E era só delivery, né? Então as pessoas têm aquela coisa com a taxa de entrega também, que é uma barreira que a gente sabe que existe. E a gente pensava assim, meu Deus, pra quem a gente vai vender? E a gente também vendeu Aham. muito. A gente vendeu muito, foi A a gente virada também de vendeu chave. muito. Eu falei, gente, como assim? O pessoal tá em casa, não tá saindo pra canto nenhum, Mas só que ao mesmo tempo que era pra estar guardando dinheiro, porque o futuro era incerto, sabia quando ia acabar essa pandemia, muitos empregos ali sendo perdidos. Aí foi assim, ó, a gente vendia muito. A gente também. E aí, quando a gente começou a fazer isso, e eu sou muito assim, tipo, às vezes, cara, eu sempre fico procurando o a mais, assim, sabe? Tipo assim, eu fico tipo, isso daqui dá pra fazer, isso daqui dá. Eu fico, tipo, calculando a rota, que nem eu falei lá no dia do Empodera. Eu gosto muito de ficar fazendo estratégia, assim, sabe? De ficar pensando pra onde que isso pode me levar. E aí eu sempre ficava, tipo assim, Maria, disso daqui a gente pode fazer isso daqui a gente pode abrir isso daqui a gente sei aqui, e tipo, ia traçando um mapinha. E, cara, as coisas foram aparecendo, assim, porque como eu acho que, isso é claro, se você tem um tempo disponível pra se prostrar diante daquilo, as coisas vão vir Não, com certeza. mais naturalmente. E aí foi assim, cara, então, tipo, não foi nada planejado, mas meio que acabou sendo depois. Mas pra você, assim, o seu processo interno, como é que você se autodeclarou empreendedora, não uma vendedora de Tá, maletinha? isso é legal. Porque isso faz Nossa, muita isso é muito diferença. bom. Isso é muito bom. Beleza. O que acontece? Quando a gente falou, vamos vender, e aí eu falei pra Maria, Maria, mas se a gente for fazer, a gente vai fazer algo foda, eu sempre falava com ela pra gente se posicionar. Eu acho posicionamento uma coisa muito importante, cara. Muito Muda o jogo, na verdade. Muda o jogo. Porque quando eu comecei, muitas gurias começaram a vender prata também. E estávamos todas nós, nos 20 e poucos anos, começando do zero, e não tinha respeito. Era a lojinha, era não sei o que. E eu sempre falava pra Maria, eu falava, Maria, a gente não pode aceitar que falem da gente como lojinha. A gente não pode se chamar de lojinha. Ai, a pessoa. Lari, a pessoa. E aí, olha como que mudou, né? Tipo assim, como que na hora que eu vi que ia dar bom, eu já falei, Maria, corta a maletinha. É loja online. Sabe assim, tipo assim, mudamos o mindset, assim, sabe? Tipo. Maria, não existe isso de levar maletinha. Tipo, não vai ter mais. É o seguinte, agora é loja online, vamos abrir um site e vamos começar a atender por WhatsApp e tal. E aí muita gente vinha e falava assim: ah, eu quero dar uma olhada nas suas peças. Traz aqui pra eu ver. E eu falava, infelizmente nós somos uma loja online e tal. Porque eu já sabia que se eu acostumasse certos clientes importantes a comprarem sempre por maletinha, eu nunca conseguiria fazer com que aquela cliente comprasse de mim online, ou até possível, quem sabe, numa loja física, que era um E eu muito acho que distante. isso é uma coisa que as pessoas, quando estão começando a Tem muita empreender, insegurança. não se dão conta de que a cultura que a gente vai colocar ali pro nosso cliente, ela tem que vir da Da gente. gente, Não é sim. como o cliente está vendo a gente, mas é como a gente quer Posiciona. se posicionar, o que a gente quer aparecer, né, aparentar pro cliente. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas estão te vendo como uma vendedora de maleta porque Você você se coloca tá se nesse portando lugar. como Sim, uma vendedora. exatamente. E você é uma empresária. Eu tava falando isso ontem até no Instagram. Porque tem muita amiga minha autônoma que não entendeu que ela é uma empresa. E assim, não é o cliente que vai entender. Sim. É você que vai Exatamente. fazer E ele assim, eu entender, sou né? super a favor da gente facilitar a jornada do cliente na nossa empresa, assim, sabe? Tipo, às vezes eu acho que tem gente que faz tanta questão de dificultar, tipo, pô, mano, facilita a jornada do cliente, tipo assim, acolhe bem, trata bem, faça com que ele se sinta acolhido. Mas isso não significa que, por outro lado, ele não precisa te respeitar como uma empresa. Exato. A partir do momento que o cliente não te respeita como uma empresa, a gente precisa dar uma recalculada e, tipo assim. É claro, todo mundo vai querer ser beneficiado, sabe? Às vezes o cliente te faz um pedidinho ali, que você olha e fala assim, vai, não me custa isso, sabe? Tipo, Mas você acha que o fato de você ser nova, né? Muito nova, há 5 anos atrás você tinha 20 anos. 20 Então, essa idade eu acho ela meio emblemática, que você é meio que assim, sou adulto, sou adolescente, não, o que muito sou engraçado, eu? porque Sou perdida? você tem amigos que, tipo, estão casando com seus 20 e poucos anos, mas eu tinha amigos que ficavam de castigo ainda, que o pai não deixava sair, e eu tava montando uma empresa, sabe? O que tá acontecendo Aham. aqui? Mas assim, você acha que a sua idade, tipo, interferia na forma como as pessoas te viam? 100%. E eu acho que, assim, eu lutei muito, e eu luto até hoje. Hoje menos, né, porque já tô mais velhinha. Mas eu luto muito pra que as pessoas não me subestimem.
Ou elas podem me subestimar, mas elas nunca vão ter coragem de falar isso perto de mim, sabe? Porque, tipo assim, e aí eu tava comentando com as meninas, né? Gente, já tava comentando isso com as meninas antes. Mas que eu tenho amigas que sofrem muito com isso. Muito, assim, porque não conseguem se posicionar de fato. E a idade. E foi daí que surgiu a Yang, sabia? Porque, assim, quando você fala de empreender, tem muitos desafios. Quando se é mulher, tem mais desafios. Sim. Quando se é jovem, mano, você se odeia, sabe? Você optou fazer isso aqui por quê? Porque as pessoas, elas contam a idade como credibilidade e tá tudo Exato. certo. E eu entendo assim mesmo, sabe? Só que você não pode desmerecer o meu trabalho, desmerecer o meu conhecimento, desmerecer o meu valor financeiro mesmo, pela minha idade. Então, vamos supor, aí vem a Yang, inclusive já fazendo o trecho da Yang, que eu percebia que quando eu falava que eu tava empreendendo e tal, as pessoas não estavam interessadas em quanto eu faturava, em quanto eu lucrava, no porte que tava minha empresa. Elas viam a minha idade, elas me chamavam de lojinha, elas me viam como lojinha, me atendiam como lojinha. E é muito louco como essa questão de idade, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, já que a gente tá no mês da mulher, a gente tá levantando justamente essas questões. Uhum. Esse recorte de idade no gênero, ele é uma coisa de louco, assim. Porque se o cara é novo e ele vai tentar, nunca nem trabalhou para outras pessoas, ele já vai empreender de Tá cara. perfeito, pronto pra Ele aprender. é ousado, ele é inovador, ele é arrojado. Se é um cara mais velho que tinha uma carreira e desiste pra empreender, pra Mas fazer uma outra assim, coisa, ele corajoso, arrisca, ele é corajoso, ele não tem medo Admirável, da total. instabilidade e tudo mais. Agora, quando é uma mulher, Sim. é uma coisa muito louca, porque você tá contando da sua perspectiva sendo nova, né? Sim. Mas eu comecei a empreender, eu já estava mais velha, então eu tinha 28 anos já, quase 29, e eu já vinha de uma carreira jurídica que eu estava advogando há 6 anos. E feliz. Então, sim, e feliz e ganhando bem, ganhando mais do que a média do mercado. Então, assim, eu tava estável. Então, pra mim também foi assim, como se eu tivesse me rebaixado. Porque você ainda tava nesse momento de virada de o que eu vou ser? Eu vou realmente ser advogada, né? Eu já tinha uma carreira. Então, tipo assim, várias pessoas falavam, nossa, mas você é advogada, você vai virar cozinheira? Sim. E, tipo. E assim, isso não acontece com homem, gente. Não acontece. Não acontece. Então, isso é uma coisa que é importante a gente pra falar. mim, era uma coisa como se fosse, tipo assim, eu estava em todos os aspectos negativos. Eu não estava seguindo um padrão normal, que era exercer minha faculdade. Então, tipo assim, nossa, já deu errado, né? Tipo assim, eu não tava me priorizando de ter não de ter uma família, porque eu me casei muito nova. Mas, tipo assim, filhos não estavam nos meus planos naquele momento. Então, tipo assim, nossa, Larissa, você tá perdendo muito tempo, sério. Porque se acontecer alguma coisa com seus pais, tipo, você não tem noção. E os seus Tipo, pais? Eles Mana, apoiaram? cara, isso é um ponto. Os meus pais, o meu pai, ele tinha uma coisa que era assim. Ele falava muito assim pra mim. Porque quando um dia eu cheguei em casa muito puta da vida, que eu tava, tipo, cheia de provas, cheia de coisa, e eu virei pro meu pai ali com raiva, assim, pra ele. Eu falei assim: queria que você soubesse que se não fosse por você e por essa faculdade, eu estava no meu segundo CNPJ. E aí ele olhou e ele falou assim: um dia você vai precisar desse diploma. E eu falava, só se for pra fazer barraco. E aí, casa de direito. E eu falava isso pra Barraco ele. embasado, Barraco juridicamente. embasado. E aí ele sempre falou. E aí depois disso, ele sempre falava assim: você fala que você nunca vai precisar desse diploma, mas um dia você vai precisar. E aí eu comecei a perceber que era como se meu pai torcesse pra que um dia eu precisasse do meu diploma. E aí um dia eu tive uma conversa com ele, porque eles nunca me boicotaram, assim, tipo assim, você não vai fazer isso. Mas eles sempre falavam: não, eu entendo, eu fico feliz que tá dando certo, mas faz a OAB, presta a OAB. Sabe? E eu, tipo assim. Assim, tem um plano B, né? Tipo, eu prefiro nadar de boca aberta no Rio Tietê do que fazer isso, entendeu? E aí, eu conversando com meu pai. Eu conversando com meu pai, um dia eu falei assim: paizinho, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui é o que eu me dedico 100%. É o que eu faço por paixão, é o que eu faço por lógica. É onde eu vejo, tipo, onde eu tô me vendo prosperar. A partir do momento que você, como pai, fala que um dia eu vou precisar do meu diploma, é porque tudo que eu tô tentando construir não deu certo. Então, não me abençoe dessa forma. Porque palavra de mãe tem poder sobre os filhos de vocês. Eu falei, pai, não me abençoa dessa forma. Porque se você falar que eu vou precisar do meu diploma, você tá tirando de mim. Não que seria ele, né? Mas, tipo assim, é contra tudo que eu tô construindo.
E depois disso, logo em seguida já veio o convite de Shopping Estação. Logo em seguida já vieram oportunidades que, querendo ou não querendo, não que eu precise me provar, mas que são uma credibilidade vindo de outras pessoas. Mas gente, né? Vamos E doa ser quem doer, práticos, vamos ser práticos. Óbvio que a gente sabe das superações pessoais que a gente tem ali, os desafios que a gente tá passando e tudo mais, mas as outras pessoas não sabem. E quando você tem uma empresa, você precisa validar o seu sucesso. Total. Isso aí é ser reconhecido, ser Ser respeitado. relevante, faz parte. As pessoas falarem de você, saberem quem você é. E né? eu acho, assim, que até um ponto legal da gente trazer é que quando a gente é jovem, a gente tem quase que fosse uma rebeldia, assim, pelo respeito, assim, sabe? A gente não se sente respeitado, a gente não se sente validado. E eu não sei como explicar de outra forma que não vai ser. Não vai ser. E, tipo, a gente tem que aprender a lidar com isso. E, por exemplo, os meus pais, eu sentia que por muitas vezes eles não estavam, assim. Eles nunca me desrespeitaram. Eu não tô. É que cada um tem uma realidade na sua casa, né? Sim. Mas, cara, tenha paciência também com seus pais. Não, cara. se chocam vocês, eu fiz 4 semestres de direito. Pela minha família. Aham. Nossa, a gente tem Mas eu- as advogadas aqui, né? Fiz 4 semestres antes de fazer, porque minha mãe enfiou na cabeça dela que porque direito ia me trazer retorno. É isso. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz 4 semestres, eu pagando a faculdade, tá? Eu pagava Nossa. 1.200 Pagando uma todo coisa que você mês, não Dor, queria dor, fazer. dor, dor, E sofrimento. acabou que minha mãe ficou doente, faleceu, tal. E aí depois nisso eu falei assim, não, vou fazer O que por tá mim. fazendo? Aham. Aí eu falei, Cara, fui e matriculei eu em acho que moda. a gente que é jovem, assim, a gente também tem que ter essa paciência e desenvolver essa maturidade, sabe, lá de Deus, de onde entender que, tipo assim, cara, uma hora eu vou conseguir provar. E essa uma hora vai chegar, e paciência, sabe? Tipo, não adianta também você ficar, tipo, acabando com a sua vida, acabando com a relação com seus pais, tipo, querendo provar uma coisa no grito, que uma hora vai rolar, sabe? Não, e outra, assim, a gente não sabe muito bem quais são os caminhos que a vida vai levar, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu sempre, assim, desde que eu decidi que eu faria direito, pra mim fazia muito sentido com quem eu era, com as coisas que eu queria pra minha vida. E eu realmente acho que a faculdade me proporcionou, e exercer, né, a minha profissão, me proporcionou várias habilidades que eu tenho hoje. Sim, e perfeito. que moldam até a empresária que eu sou, a forma que eu me relaciono com as pessoas. Então, pra mim não foi inválido ter feito o curso. Mas pode ser que pra uma outra pessoa tenha sido, Sim, e né? eu Tenha sido, acho- tipo, 5 anos perdidos. Eu perdi 2 anos, gente. Eu perdi 2 anos. Verdade, você já tinha que você pra falar que fui eu. Eu perdi 2 anos. Se Se for pra alguém assumir, Entendeu? Eu você já perdi dinheiro e 2 anos que eu poderia estar estudando outra coisa que Cara, eu mas gosto. eu acho muito legal. Você falou assim, cara, esse lance de 2 anos e tal, de tempo que você se dedica, você não perdeu. De habilidades. Eu não vejo assim que, nossa, eu super uso hoje em dia as minhas habilidades do direito. Porém, eu acho muito louco lembrar quando mesmo eu não estava inserida incerta dentro de um mundo de empreendedorismo, porque hoje em dia, quando a gente fala de empreender, a gente entende que é muito mais do que uma empresa. Tipo assim, a minha imagem, eu tenho que empreender ela a todo momento. A sua imagem, o nosso posicionamento, tudo Aham. é empreender algo. O que você não doa, meu Tem que amigo, ser coerente, o que né, com você o não nosso está negócio. doando, você está vendendo, sabe? Então, tipo assim, tem que ser o tempo todo pensando em alguma coisa. E aí, eu lembro que na minha faculdade, eu ia vestida pensando, tipo assim, os meus professores podem me contratar. Eu preciso estar, tipo Ué, assim, Mas e, cara, olha isso, tipo assim, eu nem entendia porra nenhuma. E eu tava lá, tipo, super. Não, cara, porque aqui podem ter colegas de emprego, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que Eu lá. lembrei de uma situação que eu O fui quê? fazer uma apresentação. na de E aí, moda ou na de direito? Direito. Todo mundo de camisa. Todo mundo de camisa. Eu com uma camiseta de banda e calça rasgada. Amiga, o destino estava Super dress falando. code do direito. Todo mundo, tipo assim, por que você veio com essa roupa? Eu falei, uai, gente, não é só uma Vocês apresentação. são formados, para professores. Não, é uma apresentação na sala de aula. E todo mundo de camisa social. Gente, segundo semestre. Volta dos casos que você não entendeu nada. E eu lá de calça rasgada, tênis e camiseta. Aí eu falei, não. Acho Isso que, não é acho meu que lugar. entendi já. Mas é isso, eu lembro muito disso, assim. E aí, enfim. Mas eu sentia essa pressão. Não que os meus pais me cobravam, não que os meus pais. Mas eu sentia um medo deles. Acho que é esse o termo. Uma coisa, sabe? Vocês como mãe vão saber, tipo Sim. assim, Senhor, eu não vou conseguir controlar isso, então abençoa. Sabe Sim. assim? Abençoa, porque essa menina não tem jeito. E eu sentia isso dos meus pais. Mas eu ficava, tipo assim, cara, em um momento vocês vão entender. Tá, mas quando você fala, por exemplo, essa questão assim de, ai, eu já ia arrumada pensando que eu poderia trabalhar para um dos professores. É essa sensibilidade, essa perspicácia, assim, de, gente, uma oportunidade mora Sagacidade. aqui. Uhum.
E aí, até por isso, você talvez tenha enxergado essa coisa da Young Boss, né? Cara, sabe qual que é a parada? Assim, eu acho que o ambiente, ele te molda muito. Por exemplo, com 17 anos, eu tive uma das oportunidades mais incríveis da minha vida, que eu sou muito grata aos meus pais, que foi de fazer um intercâmbio de 6 meses. E nesse intercâmbio, eu tinha 17 para 18 anos, e eu andava com pessoas de 30. E estavam todos eles financiando os próprios intercâmbios, e eu lá, tipo assim, com meu pai me bancando, sabe? Ai, papai tá bancando. Privilegiado. Total, graças a Deus. E aí, eu lembro que as conversas nessas rodas era tipo assim, cara, eu não sei com o que eu vou trabalhar quando eu voltar no Brasil, porque eu pedi demissão do banco pra estar aqui. Cara, eu vou ter que me virar com o meu auxílio, eu vou ter que me virar com não sei o quê. E eu participava dessas conversas. E aí, quando eu voltei do meu intercâmbio pro Brasil, eu voltei assim, gente, eu preciso de um emprego. Tipo, eu podia não precisar, eu Sim. tinha essa opção. Mas eu voltei com muito isso na cabeça, de tipo assim, cara, eu preciso começar a construir o meu, eu preciso começar, tipo assim, a ver o que eu vou fazer da minha vida e tal. E aí, quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar como CLT. E já foi uma experiência, assim, muito grande pra mim. E depois disso, eu não mais parei de trabalhar, porque daí eu comecei a namorar o meu marido, o Marcos. Uhum. E o Marcos, ele tem exatamente essa energia de tipo assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos lá, vamos construir, vamos fazer e tal. Então, era meio que tipo assim, depois disso, eu fiquei pilhada com tudo, assim, sabe? E eu acho que foi essa parada do intercâmbio, porque eu não era essa pessoa. Eu não era uma pessoa que pensava no meu futuro, Tá, mas que não sei o depois quê. que a casa 925 já estava engrenada e tal, como é que você pensou isso? Que a gente tava falando sobre rede de apoio, Sim, aham, né? Isso também é uma rede de apoio. sim. Como é que você pensou assim, ai, gente, se eu precisei de ajuda, outras pessoas devem estar precisando? E como que isso veio na sua cabeça? Foi assim, na pandemia, eu comecei a fazer a questão da loja, né, com Maria Tereza. E, cara, querendo ou não, por uma questão lógica, se você tá correndo uma corrida aqui, uma jornada, você tá aqui, tem uma pessoa começando aqui, obviamente você já vai saber todo o caminho que você perdurou aqui. É lógico, né, porque ninguém é melhor que ninguém, não. Então, as minhas amigas que estavam começando meses atrás de mim, elas falaram, Lari, tipo, vinha aqui e falava, Lari, eu tô com muita dúvida disso, como que você tá fazendo? Aí eu falava, cara, é assim, assim, assado. Aí a pessoa, cara, mas eu não tô conseguindo entender. Aí eu falava assim, vamos marcar pra sentar um café? Vamos sentar pra fazer um café? E eu sempre fui muito ligada à causa feminina. Sabia disso? Sabia disso? Eu sempre fui muito ligada à causa feminina. Tipo, na minha faculdade eu queria fazer direito pra trabalhar na área da mulher. Tanto que eu estagiei na DEDM, que é especializada na defesa da mulher. Não, olha só. Porque era a minha causa, sempre foi a minha causa. Tipo assim, que era mulheres. Então, quando eu entrei pro empreendedorismo, eu falei: caraca, até aqui tem essa jossa. Até aqui eu vou ter que me enfiar nesse negócio. E aí eu comecei com essas minhas amigas, tipo, vamos marcar de sentar pra tomar um café? Aí eu marcava com uma. Só que eu percebi que eu não tinha tempo pra ficar só com essa uma. E daí, se eu não ficava no pé dessa uma, essa uma parava, essa uma perdia. E eu marcava com a outra. E aí chegou um momento que amigos meus me deram esse toque. Minha rede de apoio me deu esse toque, tipo assim, de Vamos Lari, monetizar isso, gata. Por que você não Aham. pensa nisso? Lari, por que que você não pensa em montar um grupo disso? E eu falei, tipo, não, gente, não tem condições, ninguém nunca participaria. E aí. E como que você dá conta de 4 CNPJs? Porque é a casa, Aham. é a influenciadora, a Young. Uhum. Me fala, como Eu não que... sou mãe ainda, então eu dou conta. Aquela, né? Calma. Quando você for mãe, você vai dar conta de Eu tudo. vou Vai dar conta demais. Ai, Tem habilidade junto. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho que. Acho que tudo é costume, as coisas não vieram de uma vez só pra mim, graças a Deus. O que a gente tava falando hoje? Você tava falando, quando a gente almoçou assim, você falou assim, nossa, eu batia muito nessa tecla aqui, que a gente acha que às vezes uma coisa que a gente vai conseguir na nossa vida vai ser o tudo que a gente vai conseguir. E de fato vira uma chave, mas isso é uma vírgula perto da nossa história. Sim. E às vezes as coisas acontecem num horário que a gente não quer, acontecem depois. Mas graças a Deus, porque por muito tempo eu tentei a Yang junto com a loja e nunca caberia tudo junto de uma vez. Então, as coisas não vieram da mesma vez, de uma vez só, e eu aproveitei isso, sabe? Hoje eu vejo que eu soube usar isso de uma melhor forma. Então, eu me acostumei com a casa e meu trabalho na casa. Em seguida veio a Yang. E aí, nisso, a gente se acostumou com a Yang. Em seguida veio o marketing de influência. E aí eu fui
E aí você vai se acostumando com a realidade, sabe? E vendo o que você consegue e aceitando que eu não vou ser, da mesma forma que vocês não são, vocês têm que ficar nessa dualidade de hora maternidade, hora empresária, eu me sinto assim também com os meus CNPJs. E aí, uma coisa que me ajuda muito, tipo assim, muito, 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 que não me faz chegar lá onde eu quero, são duas. Primeiro, entender que eu estou fazendo o melhor da forma que dá. Mas isso demorou, foi agora, isso daí que eu aprendi. Porque eu era muito tipo assim, cara, eu preciso postar, exemplo, tá? Eu preciso postar, tem mais uma. Além dessas coisas, eu cuido do daily da casa, que é uma mini comunidade da Casa 925, então é mais uma coisa que eu tenho que pensar de estratégia pra lá. E eu ficava muito tipo assim, cara, porque eu preciso fazer mais conteúdos pra isso, fazer mais reels, fazer mais Sim. não sei o que lá, fazer mais não sei o que lá. E aí eu só tava conseguindo, sei lá, fazer um post estático. Cara, eu continuo fazendo um conteúdo que não é o que eu gostaria, mas eu continuo movimentando algo da forma que dá. Exato. Então, tipo, é aceitar isso, sabe? Que às vezes não vai ser da forma que eu quero, mas eu não posso estar parada, eu preciso estar em movimento. E outra coisa que me ajuda muito, cara, é anotar. Irmãos, eu não sou nada sem minha agendia. Eu não sou nada. Tipo assim, eu anoto tudo, eu anoto tudo, eu anoto tudo. Tipo assim, e não tem nada separado. É tudo pra tudo. Tipo, na minha agenda vai ter lá, tipo, por exemplo, eu não tô nesse nível de evolução de, tipo, nesses dias da semana eu vou. Gente, eu não tenho esse privilégio, me desculpa. De conseguir quando separar, vai separar, achar. assim. Desculpa, não existe isso. Tipo assim, tá, beleza. Se você, hoje, você consegue ter uma vida tão organizada, tão calma, com empresas tão setorizadas e tão delegadas, porque isso a gente tá falando de uma vida bem delegada. Sim. De uma vida bem. Mariana, você consegue sair na sua empresa pra, sei lá, fazer às vezes algo com seu filho e você não consegue? Gente, Não. não. Quem dirá, às vezes, tipo assim, ai, hoje eu. Olha, toda segunda tarde eu vou tirar para É só pra fazer os fazer. meus conteúdos de influência. Não, cara, eu tô crescendo. Agora tá um momento que tá tudo junto misturado. Então, tipo, eu tô tentando dar conta de tudo. E eu a vou dar lista é conta. tudo junto, A né? lista tá tudo junto. É, então, vamos fazer supor. tal coisa pra casa, fazer tal coisa, mentoria Tipo, tal. sei lá, cobrar fornecedor tal, gravar vídeo pro shopping. Tá ali junto, sabe? E Lari, você acha assim, porque quando você cria uma comunidade, é meio que você está passando coisas para várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Então, por mais que você tá se doando ali e tal, é um pouco mais impessoal, porque você não sabe das particularidades de cada um. Sim, Mas você deu um salto sim, pra mentora, Sim. né? Que é um trabalho individual. sim. E que expõe muito mais a capacidade que a gente tem, Sim. porque a pessoa vai te confrontar ali com as demandas dela e, teoricamente, você tem que ter uma solução pra Sim. isso. E teoricamente, às vezes você. Teoricamente, né? Não que é necessário. Mas a pessoa quer te pagar pra ter resultado. Exato. A mentoria, ela é a parada que mais me desafia. De Porque são todas. negócios também diferentes, né? Ou é comida, ou sei lá, uma loja de pneu. Exato. A mentoria hoje, sem dúvidas, de tudo que eu faço, gente, nada, 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 nada me pesa tanto quanto a mentoria. Porque o meu compromisso com a mentoria não é de fim, é de meio. Eu não tenho um compromisso de chegar e falar assim, Mariana, vem aqui, que comigo. Eu nunca vou falar. Ai, que brega. Eu nunca vou chegar e falar assim, fecha comigo que eu vou fazer seu Eu faturamento garanto. duplicar. Eu não vou. Mas eu sei que você tá investindo uma grana nisso e eu quero dar o meu melhor pra você ter resultado. Eu tenho essa noção de que o investimento das pessoas, as pessoas que eu atendo não são pessoas que investem porque elas, ai, vê aí, quando você Vamos cobra ver se que vai eu dar tenho certo. dinheiro sobrando. Não, eu tenho essa responsabilidade. Então, é muito desafiador. Mas, cara, as mentorias, elas estão sendo as coisas que mais estão me fazendo evoluir como pessoa, como maturidade, como, tipo assim, de uma forma inexplicável, assim. Cada vez que eu faço. Porque é um desafio. É muito, porque eu tenho dificuldade. Não é difícil fazer isso pra nossa empresa? Nossa, Lógico. Imagina eu Meu fazer Deus. isso pra empresas de outras E é a pessoas. responsabilidade A disso, né? responsabilidade disso, de você não orientar a pessoa a fazer algo errôneo na empresa dela. E, tipo assim, você tem que dominar um tema que às vezes é daquela pessoa, não é seu. Não, e assim, já que a gente tá falando de peso de responsabilidade, isso tem muito a ver com idade, juventude, das Poxa. pessoas, né, separarem que o jovem é irresponsável, não é capaz, ainda não chegou naquele... O que você diria pra uma menina, né, que hoje você é uma mulher, mas você começou uma menina, sim. mas o que você diria para as meninas que te acompanham, que se inspiram em você, da importância de assumir essa responsabilidade, ir pra cima? Cara, eu acho que nesses 20 e poucos anos,
a gente, como eu disse no ensino médio, a gente tromba com muitas realidades e muitos sonhos dos outros. Então, o que eu indico pra essas meninas, que é o que eu indico pras gurias da Young e tal, é tenham muito claro o que vocês querem pra vocês, assim, sabe? E foda-se se é muito grande e sabe? E se é muito difícil, tenham muito claro, sabe? Se você não quer ter uma casa em Chapada, você quer ter uma casa na Grécia e é isso que você quer, tipo, sonha com isso, tenha muito claro, porque é, o fato de eu focar tanto nas minhas coisas faz com que eu não dê ouvido às coisas que às vezes me machucariam, sabe? Faz com que eu não aceite uma opinião que às vezes me machucaria. Faz com que eu saiba do meu potencial, faz com que eu saiba de onde eu quero chegar e faz com que eu não aceite coisas que não estão alinhadas com aquilo que eu quero pra minha vida. Então, acho que a partir do momento que você tem isso muito claro na sua cabeça, os lugares onde você quer chegar, o que você merece pra você e ter, ou pelo menos fingir que tem noção que você merece tudo isso, que você consegue tudo isso, que às vezes a gente tem que fingir que a gente Sim, consegue, né? Que a gente acha que a gente consegue. Você automaticamente já tá acima de, sei lá, muitos porcentos de uma população inteira que aceitou viver sonhos de outras pessoas e que aceitou que alguma coisa ia ser suficiente pra vida dela, porque ela simplesmente não teria possibilidade nunca, isso seria demais pra ela. Então saiba que nada é demais pra você e que, nossa, a vida é muito louca, meu Deus. E a vida E dá muita presta volta. muito, a vida presta A muito. vida presta. E a vida vale muito a Ai, pena. gente, ó, a gente encerrou nossa sessão 2025 de Pode Empoderar Ela e foi demais. Muito obrigada por estarem aqui, né? Estarmos todas juntas, o Shopping Estação, por nos dar essa oportunidade de, com um pouco da nossa experiência, das nossas vivências, poder levantar outras mulheres, inspirar outras mulheres. E é isso, eu admiro muito vocês, eu amo ser cliente de vocês. E é isso. Gente, beijos. Até o próximo Empodera. Tchau!